vamos lá, gente. Dando continuidade aqui, eu vou comentar duas questões que eu achei em provas de professores sobre a globalização. Não são questões da banca CEPERJ, mas são questões de bancas progressistas que têm um entendimento parecido com a CEPERJ. Pode cair questões sobre globalização na prova de vocês, pode não cair, pode cair questões parecidas com essa, pode cair questões diferentes dessa, e o que você vai precisar aí para você matar as questões que vierem sobre globalização, se é que vão vir, venham elas como vierem. Entender, né, o que é a globalização e o que se espera, né, da educação frente à realidade da globalização. Eu vou deixar na descrição um texto e eu vou pedir muito que vocês leiam, porque eu não achei da banca CEPERJ questões sobre isso, mas nada impede que pode acontecer de aparecer. Esse texto que eu deixei lá, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, ele traça exatamente o playlist. Entra lá na playlist da banca CEPERJ, separa aquelas questões que tem no edital de vocês, tá? Porque é muito importante que vocês entendam nas questões como é que essa banca pensa, tá bom? Essa banca aqui não é da CEPERJ, trouxe duas só para vocês entenderem mais ou menos, né, um pouco melhor o conceito da globalização, e leiam um texto que vai ficar lá na descrição, porque vai ajudar muito vocês, tá bom? Vamos lá. No mundo atual, o meio técnico, científico e informacional adquiriu um papel fundamental em meio ao processo de globalização e massificação. O mundo convive com novos conflitos e tensões, tais como: quais são os novos conflitos e tensões que, né, a globalização trouxe para a nossa atualidade, gente? É a rebeldia das comunidades tradicionais e o fim da autoridade dos estados? Não. A crise da autonomia dos estados-nações e a formação de blocos comerciais. É só a gente pensar, né, na União Europeia, no Mercosul. Isso são reflexos da globalização. E o que isso tem a ver com a educação? Bom, essa questão foi retirada de uma prova de professor. Então, tem a ver eles avaliarem se o professor entende a realidade da globalização, né, como ela se manifesta. Então, isso aí é só para vocês terem uma noção, mais ou menos, como que esse tipo de assunto pode aparecer. Então, vamos lá. A retomada da industrialização autárquica e do protecionismo comercial, não. A revitalização do sindicalismo e a internacionalização das leis trabalhistas, não. A defesa do meio ambiente e a política de redução de pobreza e da fome. Essa daqui, principalmente, que está fora, porque a gente sabe que nesse tipo de pensamento, nesse tipo de entendimento sobre a globalização, existe uma luta muito grande, porque eles, né, afirmam que esse nosso mundo globalizado, né, o mundo capitalista, o mundo neoliberal, ele não está nem aí para o meio ambiente, né? Então, a defesa do meio ambiente não é uma realidade, não, muito pelo contrário, né? Aí o estrago do meio ambiente, a destruição do meio ambiente, né, sem a menor consideração pelas consequências que as ações humanas trazem ao meio ambiente. E a política de redução da pobreza e da fome também não, porque nesse entendimento aí a gente vai sempre trazer na mente que existe um aumento, né, da pobreza e da fome, onde você vai ter países aí nesse cenário da globalização que enriquecem muito, mas também países que empobrecem cada vez mais. Então, a pobreza e a fome ainda continuam sendo uma realidade que muitas vezes não parecem querer ser combatidas por ninguém. A revitalização do sindicalismo, não, tá? E a internalização das leis trabalhistas, não, gente, porque para esse pessoal o pensamento do pessoal da globalização e dos neoliberais e dos capitalistas quanto menos sindicato, melhor, né? E quanto menos leis trabalhistas, melhor.
a retomada da industrialização autárquica e do protecionismo comercial. Isso aqui é para confundir, botar palavra difícil aí para você, tá bom? Aqui o fim da autoridade dos estados é para confundir com a crise de autonomia dos estados-nações. Letra B, o gabarito aí, tá bom? Eu já vou fazer a outra, vou colocar aqui no mesmo vídeo, e não esqueçam de ler na descrição aí o texto que eu vou deixar, que é muito importante para vocês, tá? Que vão fazer aí do infantil ao fundamental. Então, essa questão aqui eu peguei de um filósofo de um pensador muito utilizado por algumas bancas progressistas, né, dentro das universidades e na academia. Ele fala muito sobre a questão da globalização e ele é muito utilizado, muito lido, então dentro das faculdades, inclusive de pedagogia. É por isso que eu trouxe essa questão dele, tá? Porque pode ser que sim venha por aí uma questão dele. Então vamos lá. Neste mundo globalizado, a competitividade, o consumo, a confusão dos espíritos constituem baluartes no presente estado das coisas. A competitividade comanda as nossas ações, o consumo as nossas formas de inação, e a confusão dos espíritos nos impedem de compreender o mundo, a sociedade e até mesmo a própria essência humana. Milton Santos. Tendo apenas como referência inicial, né, tendo apenas o texto como referência. Então, a gente agora vai se posicionar no texto e a gente vai ter que fazer um breve trabalhinho aqui de interpretação de texto. Então, nesse mundo globalizado, a competitividade, o consumo e a confusão dos espíritos constituem baluartes, ou seja, ele está dizendo que são coisas que fazem parte aí, né, que estão aí no centro da vida do mundo globalizado, competitividade, consumo e confusão dos espíritos. E aí ele diz pra gente, a competitividade comanda as nossas ações, ou seja, tudo que a gente faz sempre é para poder vencer o outro, né? Para poder passar por cima do outro, não existe uma cooperação, né? A vida humana ela não é baseada na cooperação, mas na competitividade, dentro da globalização, de acordo aí com o Milton Santos. Então, tudo que nós fazemos, pensamos, passa pela competitividade. O consumo, nossas formas de inação, ou seja, tudo que a gente faz para consumir, para poder ter mais, para consumir mais, né? Uma sociedade totalmente consumista, onde o que você consome, o que você tem, o que você mostra, o que você exibe, né, o que você possui é que define você. Isso aí também segundo o nosso Milton Santos. E a última, confusão dos espíritos, ou seja, diante da competitividade, diante do consumo, nossos valores, os nossos princípios, a nossa compreensão do mundo e da realidade está tão comprometida por causa da competitividade, por causa da nossa sede de consumo, que a gente nem compreende mais o mundo e nem a sociedade, ou seja, a gente nem é capaz de perceber, né, o que realmente esse mundo, que sistema nós estamos, como isso afeta nossa vida. Desde que a gente esteja consumindo muito, a gente acha que está tudo bem, né? Então é isso aí que ele está falando. Partindo disso, a globalização, aí ele quer que agora a gente assinale a alternativa correta de acordo com o que o Milton Santos falou, gente. A globalização, ao produzir a heterogeneização cultural e um modelo de consumo padronizado, fortemente atrelado às tecnologias, contribui para um menor impacto sobre o meio ambiente. E aqui eu tenho vários erros. Primeiro, a globalização não produz heterogeneização cultural. Segundo os pensadores aí, né, sobre a globalização, ela produz uma homogeneização cultural, ou seja, cada vez mais você vai tendo aí uma cultura homogeneizada,
Tá todo mundo se vestindo da mesma forma, todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo buscando pelas mesmas religiões, todo mundo dando valor às mesmas coisas, tá? Isso que eles dizem que a globalização ela faz uma homogeneização, que é fruto aí da massificação e tal. Então, o modelo sim de consumo é padronizado, sim é fortemente atrelado às tecnologias, só que ele não contribui para um menor impacto sobre o meio ambiente, muito pelo contrário. Quanto mais você compra, quanto mais fácil fica para você comprar e consumir, mais isso gera impacto sobre o meio ambiente. Então, não gera um menor impacto, gera um maior impacto. Então, esse daqui não é o gabarito, tá? Considerando atualmente a população mundial vive uma fase de crescimento zero, os impactos ambientais decorrentes do consumo no futuro serão menores. Não, gente, a nossa fase, a população mundial não vive uma fase de crescimento zero. Então, não tem essa visão de que no futuro os impactos ambientais decorrentes do consumo serão menores, porque a população ainda está aumentando muito. Então, não estamos numa fase de crescimento zero e nem temos aí essa previsão de que os impactos ambientais decorrentes do consumo serão menores por causa do crescimento zero, não. A luta é que os impactos do consumo no futuro sejam menores, mas por causa da nossa mudança, da mudança da nossa postura em relação ao que consumir, ou como isso afeta a humanidade. A fase industrial do capitalismo representou um momento de maior exploração dos recursos naturais. Hoje, o advento de novas tecnologias permite produzir e consumir mais com danos cada vez menores. Também não, porque não são danos menores, os danos eles ainda são bem grandes, né? Então, toda vez que falar em danos, que o que a gente hoje tem são danos cada vez menores ao meio ambiente, isso não condiz com o pensamento desses pensadores, porque eles sempre vão defender que nós estamos destruindo o meio ambiente, tá bom? Os tempos modernos, impregnados pelos avanços tecnológicos, provocaram o surgimento do chamado EVAS, denominação atribuída especificamente aos resíduos da mineração pesada? Não, também, né? Na sociedade de consumo contemporânea, a ideologia capitalista atribuiu sentidos aos objetos. Assim, os usos que os indivíduos dão a eles representam os símbolos de uma necessidade de pertencimento a um grupo. E é esse daqui que é o nosso gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Por que esse daqui é o nosso gabarito? Porque você leu lá o texto do enunciado e aqui está dizendo a mesma coisa. Muitas vezes, gente, e a CEPUERJ faz isso também, embora essa questão não seja da CEPERJ. A CEPERJ também faz isso, a CEPUERJ também faz isso. Traz nas alternativas praticamente o que está lá no enunciado com outras palavras, tá? Isso acontece muito nessas bancas aí, tá bom? Então, na sociedade de consumo contemporâneo, ou seja, hoje, lembra, nós estamos falando do mundo de hoje, a ideologia capitalista atribui sentido aos objetos. Sim, é o que está escrito lá em cima, né? Que as pessoas elas querem consumir porque elas acham que só se ela tiver coisas e objetos, ou seja, o que elas possuem é o que tem sentido para elas. Então, elas trabalham cada vez mais para que elas possam possuir e consumir cada vez mais. Então, sim, a ideologia capitalista atribui sentido aos objetos. Ou seja, as pessoas elas precisam ter um carro tal, precisam ter um tênis tal, né? Precisam ter a roupa tal e por aí vai afora. Então, atribuem sim sentido aos objetos. Assim, os usos que os indivíduos dão a eles representam os símbolos de uma necessidade de pertencimento a um grupo. Sim, né, gente? Quantas pessoas nós conhecemos que eles acham que tem que ter aquilo que o outro tem para poder pertencer àquele determinado grupo. Isso a gente vê muito forte, marcado na adolescência, né? E alguns adultos não abandonam isso por causa da questão que a nossa sociedade hoje ela é desse jeito. Então, o que isso aqui tem a ver com educação? Novamente eu falo, isso tem a ver para poder avaliar se você compreende, né, como essa
globalização, essa sociedade de consumo reflete na vida da sociedade, em última instância reflete na vida da pessoa que você vai educar lá na escola, né? Quando eu falo de competitividade, de consumo, de uma certa alienação em relação à realidade que ele colocou lá no enunciado, isso daí é tudo coisas que a escola ela enfrenta, né? Que ela lida, então ela precisa estar ciente de que isso acontece e buscar meios e estratégias para poder lidar com isso. Agora, vou dizer de novo, leiam o texto que eu deixei na descrição. Ele fala muito bem, muito claramente sobre a questão da globalização e a educação, e eu tenho quase certeza que se a banca for trazer alguma questão sobre a globalização e a educação, ela pode vir trazendo ideias e pedindo para vocês entendimentos que estão nesse texto aí, tá bom? Então não deixem de ler, tá? Então isso aqui foi só uma pinceladinha sobre a globalização, mas legal mesmo só vai ficar se realmente você ler o texto. Eu vou pedir sim o seu like, a sua inscrição, né? Continua acompanhando a playlist. Não deixe de dar sempre aquela olhada lá na outra playlist minha da Banca CEPED, que são só questões dessa banca, para você entender direitinho como é que ela vai tentar te pegar. Tá bom? Bons estudos, boa sorte, muito obrigada.